Digam oi, Lilica. Oi, Lilica. Olá, pessoal, eu sou a Lilica, professora de gramática e de redação aqui da Oficina do Estudante. A gente vai começar um conjunto de aulas, uma série de aulas com dicas, com indicações para a redação, né? Eu escrevi aqui para a redação no e para o vestibular. Então, só para a gente se lembrar que a escrita, a redação, essa escrita da qual a gente fala, da qual a gente vai tratar, é uma escrita bastante específica, porque ela é voltada para um processo seletivo, ela é voltada para uma avaliação. Então, existem uma série de considerações, uma série de premissas, na verdade, que precisam nos acompanhar para que esse trabalho de preparo seja realmente eficiente, seja realmente produtivo. Eu queria começar essa série de aulas, de indicações, com essa primeira parte aqui, que eu chamei de parte 1, lendas e mitos. Então, vocês já têm tanta coisa com a qual se preocuparem, tanta matéria para estudar, tanta disciplina para aprender, tantos exercícios a fazerem, tantas provas a serem resolvidas, e eu não acho justo que vocês fiquem preocupados com coisas que, na verdade, que não merecem a preocupação de vocês, porque são mentiras, são lendas, e é muito comum eu, como professora de redação, ouvir essas mentiras dos alunos e até muitas vezes de colegas, infelizmente, como se fossem verdades. Então, vamos começar a nossa série de indicações falando, deixando claro que são mentiras e, obviamente, por que são mentiras e, portanto, por que isso não precisa povoar a preocupação de vocês. Primeiro mito, primeira lenda, que é bastante comum eu ouvir. Escrita no vestibular tem que ter talento. Para se escrever bem é preciso ter talento. E aí há pessoas que falam: Lilica, eu estou tranquilo, tenho dom, tenho talento para escrita. Portanto, necessariamente estou preparadíssimo, estou preparadíssima. Nem preciso assistir às suas aulas, tá, Lilica? Tranquilo. A vida toda sei que me disseram que eu escrevo muito bem, que eu tenho talento, já lancei livros, já publiquei revistas, periódicos. Não se preocupe comigo, tá, Lilica? Eu vou me preocupar sim com você. Exatamente pelo motivo que a gente comentou. Se é uma escrita específica por vários motivos, e um dos mais importantes, não é apenas um único, mas um dos mais importantes, é o fato de se tratar de uma situação de avaliação, e se é uma situação de avaliação, existem critérios para essa avaliação, não dá para você se sentir tranquilo e sossegado só porque você tem o dom ou tem o talento da escrita. Porque muitas vezes, nessa situação redacional, é preciso cumprir tantas tarefas, tantas exigências, e que, portanto, a escrita não fica uma atividade, não é uma atividade de liberdade, como normalmente acontece na maioria das situações nas quais a gente gosta de escrever, tem o prazer de escrever, e, portanto, como normalmente acontece nessas situações em que a gente se fala, em que as pessoas dizem pra gente: você tem talento, parabéns, você tem o dom, tá? Então, realmente não acredito que você deva ficar tranquilo ou tranquila simplesmente porque você tem o dom ou o talento da escrita. É preciso adequar esse dom, esse talento às várias exigências que existirão numa situação de prova redacional, numa situação de avaliação de redação no e para o vestibular. Da mesma forma que a pessoa que diz: eu tenho talento, tenho dom, não preciso me preocupar, a pessoa que diz: eu não tenho talento, não tenho dom e, portanto, para mim não há solução. É um outro engano, é um outro mito, é uma outra lenda, né? Você pode não ter o dom, pode não ter o talento, pode não gostar de escrever, mas você precisa treinar, já que a situação é tão específica. Eu já cansei de ver, presenciar e conviver com alunos que inicialmente tinham bastante dificuldade, diziam isso: Lilica, eu vou ter muito problema porque eu não tenho talento. Na escola, a professora sempre me dizia que eu não tenho talento, mas que se dedicaram a essa situação específica, treinando bastante, né? O treino é a palavra-chave para se escrever um bom texto no e para o vestibular, e a gente vai falar disso, inclusive, numa nossa outra aula, a importância do treino. Então, alunos que se dedicaram treinando e conseguiram ter uma escrita muito adequada. Então, a palavra-chave no que diz respeito à escrita, à redação no vestibular, é a palavra
adequação. Então, o indivíduo que tem talento precisa adequar esse talento à situação específica. Da mesma forma que o indivíduo que não tem talento tem toda a possibilidade de conseguir escrever de forma adequada, tá? Então, primeiro mito, primeira mentira, não se preocupe com isso, portanto, escrita é igual a talento. Mentira. Segundo mito, segunda mentira, só pode usar letra corrida nos vestibulares. Já cansei de ouvir por aí, Lilica, e agora? Faz 3 anos, faz 4 anos, eu me acostumei a usar a letra de forma, mas me disseram, fulano, ciclano, comentou que no vestibular só pode ser a letra corrida. Grande mentira, pode ser letra de forma, pode ser letra corrida, só tem que ser legível por motivos óbvios. Então, se você considera que a sua letra é mais legível de forma, use-a sendo de forma. Se você considera que a sua letra é mais legível sendo corrida, tudo bem. É uma questão de escolha, é uma questão de opção. Mas não se preocupe, é uma grande mentira dizer que na escrita do vestibular só se pode usar a letra corrida. Terceira e grande mentira, terceira e grande lenda: texto bom é texto grande. Eu costumo brincar com os alunos que existe um ditado popular que diz que tamanho não é documento. Esse ditado vale para várias situações, inclusive no que diz respeito à redação no e para o vestibular. Não existe isso, né? Eu, como corretora, como professora, já cansei de me deparar com textos que são bastante longos e são péssimos, são ruins. Da mesma forma que eu já encontrei textos que são curtos e também são ruins. E o contrário, né? Textos curtos ótimos, textos longos também muito bons. Não existe essa pré-determinação de que para o meu texto ser bem avaliado, ele precisa necessariamente ser grande. Essa é uma grande mentira, não se preocupe com isso. Algo com que você tem que se preocupar e simplesmente confirma isso que eu estou dizendo a vocês é o limite de linhas, né? O vestibular é uma situação específica de escrita por vários motivos. A gente falou da questão de que não tem a ver com talento, mas tem a ver com a adequação. Um outro motivo que faz dessa situação bastante específica é o limite de linhas. E para alguns casos existe até o limite mínimo, não só o limite máximo, como no Enem, vocês devem saber. Então, o limite máximo é o que vai mandar o tamanho do seu texto. Se o limite máximo da prova que você for resolver tem a ver com 30 linhas, 30 linhas e ponto final, né? Como é que fica, então, essa grande mentira de que texto, para ser bom, tem que ser um texto grande? Então, não se preocupe com a grandeza literal do seu texto. Ele tem que ser bom, ele tem que ser adequado, ele tem que cumprir as exigências da proposta, da prova redacional. Outra mentira, outra lenda. Sobre isso eu também já ouvi muito e percebo que povoa a preocupação de vocês de forma completamente desnecessária. Para o texto ser bom, Lilica, ele tem que ser criativo, né? Eu tenho que colocar no papel, seja na dissertação, na carta eletrônica ou não, carta aberta ou carta individual, no meu relatório, no meu resumo. Eu tenho que colocar ideias completamente inovadoras, completamente diferentes. Eu tenho que ter a criatividade, a força da criatividade, Lilica. Não necessariamente, né? Muitas vezes essas ideias originais, essas ideias diferentes demais pecam em coerência. Então, é muito frequente eu perceber que o aluno está tão preocupado em construir uma história, no caso dos textos narrativos, tão surpreendente, e que ele não se preocupa com outras coisas mais importantes, como a construção do sentido dessa história. No caso da dissertação ou de outros textos argumentativos, também isso é perceptível. O aluno se preocupa tanto em construir uma ideia completamente inovadora, completamente original, e se esquece de outras coisas muito mais importantes, como o desenvolvimento dessas ideias, como o embasamento dessas ideias, como a relação entre essas ideias, que no caso de um texto argumentativo, seja uma dissertação, seja um artigo de opinião, é tão importante, né? Que as coisas tenham encadeamento, que as coisas tenham ligação. E outra, né? Eu sempre me pergunto, quando dizem isso, é preciso ser criativo, eu pergunto, mas o que é a criatividade? O que é a originalidade?
é difícil até conceituar o que é original, ainda mais num mundo como o que a gente está vivendo hoje, ainda bem que a gente tem uma ferramenta que é a internet, através da qual a gente tem acesso a tantas informações, a tantas ideias, e essas informações, essas ideias vêm para nossa mente de maneira natural. A gente é difícil hoje em dia separar, né, o que é autoral, o que é completamente meu e portanto novo e original, daquilo que eu li ou ouvi das outras pessoas, né? É claro que eu não estou fazendo uma apologia à simples cópia, né? É claro que eu não estou dizendo aqui que é legal no texto você simplesmente copiar o que você lê ou o que você ouve por aí, mas ao mesmo tempo eu preciso tranquilizá-lo de que essa ideia de que eu preciso trazer para o meu texto algo completamente inovador, algo completamente diferente, é uma grande mentira, que é o caso dos clichês, né? Eu não queria usar aqui porque essa palavra já é tão repetida, mas clichê, eu tenho que ter cuidado com clichê, Lilica, a professora, o fulano, o ciclano me disse que eu não posso ser clichê. Aí normalmente eu pergunto, mas o que é o clichê? Né? A vida já é tão clichê, os temas redacionais muitas vezes são clichês, e muitas vezes é difícil não ser clichê, porque o próprio recorte exige isso da gente. Por exemplo, o tema redacional do Enem agora do último ano, que foi sobre a questão dos efeitos da implantação da lei seca. Eu tenho certeza que vários de vocês que estão me ouvindo colocaram na redação sobre a questão da conscientização, o quanto é importante as pessoas se conscientizarem. Isso não é clichê? É clichê. Poxa, Lilica, falar que é importante se conscientizar é clichê? E daí? Tem tudo a ver com o tema. Realmente, no quesito lei que não é colocada em prática, a questão da conscientização é super importante. Se a gente for pensar em quaisquer outros temas que já caíram ou podem cair, no próprio Enem, em 2005, o tema foi sobre trabalho infantil, o recorte temático exigia que o aluno escrevesse sobre o trabalho infantil na realidade brasileira. Tenho certeza que muitos alunos falaram sobre a importância, a necessidade para se acabar com o trabalho infantil no nosso país, da educação de qualidade. Lilica, mas posso escrever sobre a educação? Posso falar o quanto a educação é importante para resolver esse problema? Não é clichê? É clichê, mas e daí? Tem tudo a ver com o tema, tem tudo a ver com o recorte temático. Lilica, mas não é original, não é criativo, todo mundo diz isso, todo mundo fala sobre isso. Mas e daí? Realmente todo mundo diz e todo mundo fala, porque todo mundo sabe que a questão da educação é solução para muitos problemas, inclusive para o trabalho infantil. O grande diferencial é como é que você trabalha isso no seu texto, né? Então, desde que você explique, desenvolva como e por que a educação pode combater o problema do trabalho infantil, não há problema nenhum. Voltando à questão da conscientização, desde que você explique, desenvolva, prove, argumente de que a conscientização é importante para que a lei seca seja efetivamente implantada no Brasil, não há problema, tá? Então, não se preocupe com isso. Há muitas outras coisas mais importantes com as quais você precisa se preocupar, como, por exemplo, com o fato de você treinar bastante para essa situação específica. E, aliás, é sobre o treino que a gente vai falar em uma das nossas próximas aulas. Até lá, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica.